Salve povo, aqui é o Zelota, de volta desse meu período de recesso. Demos uma pausa aqui na história dos Aiúbidas e do Saladino para vermos os francos durante o meu recesso. Mas hoje vamos voltar e com muitas histórias, com as batalhas do Saladino que continuou as suas conquistas pelo reino de Jerusalém. Vamos ver a Terceira Cruzada e os tão esperados confrontos entre o Saladino e o Ricardo Coração de Leão. Também vamos ver o que aconteceu com os Aiúbidas após a partida do Saladino para encontrar-se com o Alá. E por fim, a Quinta Cruzada. Pelo menos vamos ver o início ali da Quinta Cruzada. Beleza? Então vai ter muita batalha hoje, muito combate e muita história. Então peço a vocês que não tapotem o like, compartilhe aí com quem gosta desse tipo de conteúdo. Quem chegou aqui, seja bem-vindo, se inscreve aí no canal. A maioria das pessoas que assistem, mais de 60% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não se inscrevem. Então se inscrevam aí porque vai ajudar bastante a relevância do canal, beleza? Aqui tem muito conteúdo de antiguidade e idade média. Também me sigam nas minhas redes sociais, no meu Instagram e no Facebook. Os links estão na descrição aí do vídeo. E também quem quiser dar uma contribuição ao canal fazendo parte do nossa área de membros com o Acampamento Zelota, além de vocês darem uma ajuda financeira ao canal, que vai ser muito importante para a continuidade do meu trabalho aqui, também vocês vão ter acesso a vídeos exclusivos. No vídeo de hoje eu vou contar uma coisa que não vai ser falada aqui na área aberta, certo? Vídeos todas as quartas às 20 horas, sempre com metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação, muitos apêndices e etc. Bom, vamos lá, começando aqui, né? Lembrando que a gente viu no vídeo passado que o Saladino havia conquistado Jerusalém e vimos outras questões aí, né? Então a gente vai continuar aqui do ponto onde o Saladino ele continua avançando, tentando mais conquistas no território dos cruzados lá na Terra Santa. Bom, e uma dessas conquistas foi justamente no cerco de Safed, né, que era um castelo controlado pelos cruzados. Essa batalha aconteceu no início de novembro de 1188. Fazia parte ali dos planos do Saladino para a conquista do reino de Jerusalém. Bom, e aí o Saladino estava nessa campanha acompanhado do seu irmão Adil I, que era mais conhecido pelos cruzados francos como Safadino. Em outros idiomas você pode encontrar o nome dele como Safadim, né? Quase um safadinho, né? Mas enfim. Bom, e aí o Saladino ele usou vários trabucos nesse cerco, né? O trabuco ele era uma máquina parecida com uma catapulta que era utilizada nos cercos, né? Então esses trabucos eles tinham um potencial muito grande de poder destrutivo e ele utilizou para derrubar as muralhas que protegiam esse castelo de Safed. E aí teve nesse ataque uma grande chuva, né, um temporal, e o terreno ficou todo lamacento. Mas Saladino, vocês sabem que era muito difícil ele desistir de um ataque. Então ele pegou 5 desses trabucos e posicionou em um ponto da muralha para atacar aquele ponto, para enfraquecer e derrubar o muro. E aí os ataques ficaram acontecendo durante quase todo o mês de novembro. Até quando chegamos no dia 30 de novembro, quando esse cerco acaba, quando os cruzados eles acabam pedindo ali um acordo de paz. Mas não foi porque eles não conseguiram segurar, no caso as muralhas não seguraram esses ataques, mas porque os suprimentos acabaram. Possivelmente eles não estavam preparados para um cerco. E com isso, esse acordo de paz foi feito e no dia 6 de dezembro os cruzados deixaram o castelo de Safed e foram em direção à cidade de Tiro, que era a cidade que justamente o Saladino tentou conquistar e não conseguiu. E com isso lá era o único porto seguro, ou a maior cidade que ainda tinha restado, que pertencia aos cruzados nesse momento. Bom, o que nos leva agora à Terceira Cruzada. O Papa Gregório VIII ele vai fazer a convocação para a Terceira Cruzada
em 1189 e fazia parte dessa aliança o Frederico Barbarossa, né, o Barba-Ruiva, que era o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Esse personagem, para quem acompanhou a saga bizantina, deve recordar que por muitas vezes os bizantinos pediram ajuda a ele, né, durante aquela dinastia Comnena, e ele sempre negava ajuda, ou pediam dinheiro ele rejeitava, pediam homens ele também não aceitava, e de uma presença dele pior ainda. E realmente agora ele resolve participar dessa cruzada. Não deu muito certo para ele, mas depois eu conto isso. Bom, também fizeram parte dessa aliança o Felipe Augusto, né, que era o rei da França, e claro, o mais famoso de todos, o Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra, muito por conta dos filmes que fizeram aí a respeito deste personagem. E eles partiram para a Anatólia, onde eles vão chegar por volta de maio de 1189. Claro, o objetivo principal era a reconquista de Jerusalém, que havia caído 2 anos antes, em 1187. Bom, fazendo aqui um apêndicezinho sobre o Frederico Barbarossa, durante essa viagem, quando eles chegam justamente na Anatólia, passando pelo território do Império Seljúcida, o Barbarossa ele acaba caindo do cavalo e se afogou no rio. Nem sequer chegou a ir para os combates. Ele desapareceu. E foi uma coisa que inclusive respingou para os bizantinos. Houve uma cobrança porque cobraram muito dele que ele não participava das cruzadas ou ajudou anteriormente. E quando ele finalmente foi, ele acabou caindo do cavalo e tendo aí um fim de vida ridículo, né? Sem ter tido aí nenhuma conquista importante nessa campanha. Bom, aí vamos ver aqui a questão do cerco em Acre. Vou falar em Acre, que se falar no Acre, vão pensar que eu estou falando do estado do Acre, mas Acre é uma cidade que até hoje existe, fica lá em Israel, beleza? Bom, então lá na cidade de Tiro, como vocês devem recordar no vídeo anterior, inclusive quem não assistiu o vídeo anterior, vai lá, assiste e depois vem pra cá para vocês interarem melhor com a história, senão ficar viajando aqui, porque tá pegando uma coisa, um bonde andando, né? Então em Tiro quem estava lá era o Conrado de Monferrato, né? Vocês lembram que ele chegou lá para ajudar a salvar ali a cidade que já estava sendo cercada, sitiada pelo Saladino, né? Inclusive tinha um cavaleiro espanhol, né? O Cavaleiro Verde, né? Que salvou ali muitas vezes os ataques. E aí o Saladino ele não tinha conseguido conquistar a cidade de Tiro, justamente por conta dessa chegada do Conrado de Monferrato, que trouxe reforços vindos lá da Europa. Então, como Saladino não conseguiu conquistar Tiro, ele voltou ali a sua atenção para outras atividades. No caso, acabou conquistando Jerusalém nesse meio tempo aí. E aí, como vinham, no caso, esses reforços vindos da Europa e mais homens vinham pelo mar, então Saladino ele resolve fazer ali um termo de paz, porque ele viu que os europeus agora, os casos cruzados, estavam se reforçando e estavam começando a se tornar mais difíceis do que estavam antes para o Saladino combater. Então ele faz esse acordo de paz, e entre esses termos que estavam era a libertação do Guido de Lucião, que havia sido capturado lá atrás naquela batalha de Ratim, onde os cruzados sofreram muitas baixas, que impossibilitou eles inclusive de defenderem Jerusalém. Tornou fácil, né, essa conquista, que quem salvou lá no caso foi o nosso querido Balião, né, que no filme é chamado de Balia, né, no filme Cruzada. Após ser libertado, Guido, esse não aprendia de jeito nenhum, né? Já sofreu várias derrotas, algumas humilhações e ser capturado pelo Saladino. Ele queria vingança. E aí ele planejou recuperar, no caso, reconquistar a cidade de Acre. E, claro, quando ele fez esse plano, os cruzados já haviam chegado. Ricardo Leão já estava na área. E, claro, que ele acaba perdendo o seu protagonismo para o Ricardo Coração do Leão. E aí vamos ter essa campanha que vai ser comandada pelo Ricardo para a reconquista de Acre. Eu já quase que falo do Acre de novo aqui, né? Bom, então a cidade de Acre ficava a 50 quilômetros de distância do sul de Tiro,
né? Só que hoje em dia essa distância, ela com a estrada e tudo mais, são 40 quilômetros de distância. É que você pega ali, né, no caso, Tiro é uma cidade que fica lá no Líbano, né, e Acre fica lá em Israel. Bom, seguindo para cá, a Batalha de Hattin tinha deixado essas grandes baixas no exército dos cruzados, então tinha poucos homens para comandar. Então Guido ele dependia dessa chegada dos reforços que vinham da Europa, né? E aí quando eles chegam no Levante, você já tem o Ricardo Coração de Leão e os outros que vieram. Então esse cerco ele aconteceu entre 1189 a 1191. Acre vai ser sitiada pelos cruzados. Bom, apesar do início que os muçulmanos tiveram positivo com algumas vitórias, Acre caiu na mão dos cruzados, sendo reconquistada, cidade importantíssima. E aí 2.700 muçulmanos, no caso aiúbidas, foram capturados e os cruzados estavam com tanta sede de querer vingança e tudo mais, eles mandaram para o mundo além vida esses 2.700 homens. E o próximo objetivo dos cruzados agora era a reconquista da cidade de Ascalão, que também tinha sido perdida para Saladino. E aí tivemos a Batalha de Arsuf, que aconteceu em setembro de 1191. Bom, após a reconquista de Acre, o Ricardo Coração de Leão ele estava ciente que era necessário a conquista da cidade de Jaffa, porque Jaffa era uma cidade portuária e ter uma cidade com um porto estrategicamente numa guerra era muito importante para você receber reforços ou até uma fuga, caso fosse necessário, mas enfim. Bom, a cidade de Jaffa, antigamente, ela no caso da antiguidade, chamava-se Jopa, né? E a cidade, que em hebraico, Jopa significa belo. Bom, nos textos bíblicos, no Velho Testamento, foi lá onde Jonas estava quando ele viajou para a cidade de Tarsis. E no meio do caminho ele vai ser engolido por um grande peixe. Já no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, foi onde Pedro estava no telhado de uma casa de um amigo dele chamado Simão, onde ele teve aquela visão de lençóis que caíam do céu e apareciam animais impuros, né, que na verdade era uma mensagem para que ele pregasse ali para os gentios também. E ele acaba indo para Cesareia, onde ele vai acabar curando a filha de um centurião romano chamado Cornélio, que acaba sendo batizado, se convertendo ao cristianismo, assim como toda a família deles. Bom, voltando aqui para o que interessa, Jaffa, né, essa cidade portuária, acaba sendo ali esse grande alvo do Ricardo Coração de Leão. Então ele vai marchando pela costa de Acre em sentido até Jaffa. E isso foi em agosto. O Saladino tinha como sua prioridade total de proteger a cidade de Jerusalém e impedir esse avanço dos cruzados. E a batalha aconteceu aos arredores de Arsuf, que era uma cidade que ficava no meio do caminho entre Acre e Jerusalém. O Saladino ele conseguiu chegar a tempo de encontrar os cruzados ainda enquanto eles marchavam. Então, primeiramente, o Saladino, vamos ter no caso aí esse primeiro confronto, né, entre o Saladino e o Ricardo Coração de Leão. Bom, o Saladino ele vai mandar esses ataques, ele vai lançar esses ataques contra os cruzados e mantiveram ali uma postura defensiva e vão conseguir repelir esses ataques do Saladino. Os cruzados literalmente conseguiram cruzar as planícies de Assuf e o Saladino ele mandou seu exército para a batalha campal. Foi quando os cruzados assumiram essa postura mais defensiva para evitar esse ataque, inclusive, principalmente, na verdade, se é a palavra certa, para evitar uma dispersão dos cruzados. É que você tinha ali gente vinda de várias partes da Europa. Então vocês tinham que manter aquela unidade e separar, se era meio complicado para juntar essa turma de novo. E aí o Ricardo Coração de Leão ele estava aguardando o momento certo para lançar um contra-ataque contra o Saladino. Só que aí os hospitalários eles não respeitaram nem as ordens do Ricardo Coração de Leão e partiram para o ataque. O Ricardo foi atrás deles e comandou esse ataque ali meio que na surpresa.
e ele consegue uma vitória contra o Saladino nesse primeiro confronto e também consegue reagrupar o seu exército. E aí também com isso eles conseguem a conquista da cidade de Jaffa, sendo ali esse importante ponto para os cruzados, né? Um ponto, uma base, no caso ali, uma base militar para eles. Bom, aí também vamos ter, na caso, na sequência dos combates entre o Ricardo Coração do Leão e o Saladino, a Batalha de Jaffa. Bom, depois dessa vitória que aconteceu em Assuf, o Ricardo Coração de Leão ele estabelece o seu quartel-general lá em Jaffa e em novembro de 1191 ele vai fazer sua primeira tentativa de conquistar Jerusalém. Então os cruzados eles começam a marchar em direção a Jerusalém, vindo de Jaffa, só que aí teve um mau tempo, né? Como eles eram perto ali do litoral, né? Parte da zona costeira, houve ali uma grande chuva e também eles começaram a temer por um ataque surpresa dos Aiúbidas. Então resolveram retornar para Jaffa. Só que Saladino, que não deixava quieto as coisas, em 1192 ele fez um ataque surpresa à cidade de Jaffa e conseguiu conquistar a cidade, ou reconquistar a cidade de Jaffa. E ele fez milhares de cruzados como prisioneiros. Só que o Saladino ele não conseguiu controlar os seus homens que estavam sedentos por vingança depois dos eventos ocorridos lá em Acre. E aí o que aconteceu foi que o Ricardo, que conseguiu ainda reunir um pequeno exército, ele conseguiu também o apoio de marinheiros italianos. Então esses marinheiros italianos poderiam ter sido genoveses ou venezianos, né, que eram as duas repúblicas italianas, que eram de famosos marinheiros, mas possivelmente seria um ou outro. Não poderia ser os dois juntos, eu acho muito difícil unir os dois, porque eram rivais, existe uma grande rivalidade entre os genoveses e venezianos, disputavam o comércio no Mediterrâneo Ocidental e Oriental. Então não dava para botar os dois juntos ali na mesma batalha, então era um ou outro. Mas enfim, então foi esse ataque que aconteceu lá no sul, invadindo Jaffa, né, com esses navios. E os Aiúbidas, eles não esperavam que os cruzados fizessem um ataque pelo mar. E aí com esse ataque, os cruzados conseguiram mais uma vez reconquistar a cidade de Jaffa e também libertaram os cruzados que haviam sido capturados pelos Aiúbidas. E com isso, o Ricardo Coração de Leão ele vai juntar esses homens ao seu exército, reforçando o exército que ele tinha. Porém, Saladino tinha mais homens ainda, até porque o Saladino estava jogando em casa, né? Era território dele. E aí vamos ter um novo ataque de Saladino contra os cruzados. E aí aconteceu o seguinte, ele quis fazer um ataque surpresa, mas aí ele acaba sendo descoberto e veio uma chuva de flechas, né, com as bestas, né, que eram utilizadas aí pelos cruzados. E nesse ataque, 700 homens de Saladino que utilizavam aquelas armaduras mais leves, né, com menos proteção, acabaram sucumbindo nesse ataque. E aí o Saladino acaba sofrendo mais um fracasso, mais uma derrota contra o Ricardo Coração Leão. Por enquanto dá 2-1 para o Ricardo Coração Leão aí. E aí essa vitória fez com que os cruzados estabelecessem ali os seus estados na parte costeira da Terra Santa, que era importantíssimo esse território. E aí foi feito um acordo de paz entre o Ricardo Coração Leão e o Saladino, que consistia no seguinte: Jerusalém ela permaneceria no domínio dos muçulmanos, mas os cristãos eles poderiam frequentar a cidade de Jerusalém, contanto que não portassem armas. E o Saladino acaba também ficando com Ascalão. Houve uma tentativa dos cruzados de conquistar Ascalão, chegaram até derrubar uma parte das muralhas, mas o Saladino conseguiu segurar aquela cidade. Então houve esse acordo aí de fim dessa guerra entre o Ricardo Coração e o Saladino. Então Ricardo deixou a Terra Santa em 9 de outubro de 1192. Bom, dizem, né, no caso nas fontes ocidentais, de que o Ricardo Coração de Leão ele não teve nenhum ganho nessas cruzadas. Acredito que seja mais pela questão dele não ter conseguido reconquistar Jerusalém.
mas ele conseguiu ali grandes vitórias, no caso ali da conquista de Acre e de Jopa, né, antiga cidade de Jopa, né, no caso aqui Jafa, né, e também a cidade de Arsuf aí no meio do caminho. Mas as conquistas que ele teve foram importantes. De qualquer forma, ele vai abrir o caminho ali para as próximas batalhas entre os Aiúbidas e os Cruzados. E também tem uma história que eu vou contar, mas não aqui, lá no acampamento de Selota. Mas continuando aqui, o fim do Saladino, né, que infelizmente, né, uma hora ele teria que encontrar-se com o Alá, né? Então o Saladino ele faleceu devido a uma febre. Ele estava em Damasco, isso foi no dia 4 de março de 1193, poucos meses depois, né, que o Ricardo Coração de Leão foi embora, né? Foi sorte, né, ele ter feito esse acordo aí. Imagine se ele batesse as botas e o Ricardo Coração não tivesse por lá ainda, hein? Não sei como seria para os Aiúbidas depois. Até porque, quando o Saladino faleceu, houve uma grande disputa entre os seus herdeiros. Porque o Saladino ele não queria um poder centralizado. O sultanato Aiúbida ele era dividido em várias regiões e essas regiões eram independentes. Era um território muito grande. Então, ele confiava muito, até porque eram parentes dele, né? A possibilidade de uma traição era muito menor do que no caso acontecia com os ocidentais, somente o que acontecia ali no Império Romano, aconteceu no Império Bizantino, né, que foram muitos problemas de traição. Com Saladino isso aí, no caso dos muçulmanos, era menos comum acontecer. Bom, e aí houve essa disputa entre os dois filhos do Saladino que brigaram pelo poder, pelo cargo de sultão do sultanato Aiúbida. Um estava comandando, controlando a cidade de Damasco e o outro estava em Alepo. Só que quem acabou como sultão Aiúbida foi o Safadino, né? O Safadino, irmão do Saladino, né? Também conhecido como Adil I. Bom, passando-se alguns anos depois, em 1201, aconteceu um grande terremoto na Síria e no Alto Egito. Muitas pessoas foram vitimadas devido a esse terremoto e aí depois também com relação às consequências dele, vítimas devido à fome e também uma epidemia que aconteceu nesse território Aiúbida, que era muito importante, né? Tanto a Síria, que era a grande base ali dos Aiúbidas, como o Alto Egito, onde tudo começou ali com o Saladino, né? Bom, e aí tivemos também um novo inimigo para os Saladinos. Não bastassem os cruzados, agora apareceram os georgianos, o reino da Geórgia, e vai disputar com os Aiúbidas a parte leste da Anatólia e ali um pedaço da Armênia, que fazia parte do território dos Aiúbidas. Bom, isso foi em 1208, quando o reino da Geórgia vai chegar ali no leste da Anatólia e vão sitiar a cidade de Arrilate, que antes era chamada de Cliate, quando pertencia aos bizantinos. Os bizantinos perderam muita coisa nessa época, que já tinham perdido esse território também. E a cidade era governada pelo filho do Adil I, né? No caso o Safadino. E o filho dele tinha um nome que eu não sei a pronúncia certa, se é Al-Awad, né? Ou enfim, ou é Al-Awad, não sei falar árabe, mas enfim, é isso aí. E aí o Adil I, ou Safadino, ele vai reunir ali um grande contingente de muçulmanos para fazer esse ataque contra os georgianos. E aí vieram emires lá de Homs, Hama e Baalbek. Todas as cidades foram conquistadas pelo Saladino, lembrando aí dos vídeos anteriores. E teve mais apoios de outros principados aiúbidas. Então esse pessoal todo foi para apoiar lá o Al-Awad, acho que é assim que fala, mas enfim. Então, durante esse cerco, o que aconteceu foi que o general georgiano, que era o Ivan I, foi capturado. Ele tem um sobrenome, mas eu não vou dizer aqui não, porque é impossível dizer o nome desse cara. Então ele foi capturado, sendo libertado apenas em 1210, após os georgianos aceitarem fazer um tratado de trégua, que seria um período de 30 anos de paz. Bom, essa trégua acabou com as ameaças da Geórgia contra a Armênia Aiúbida, e a região que ficava ali do Lago Van, lá na Armênia, ficou para os Aiúbidas de Damasco.
Lembrando lá atrás, quando a gente começou essa história aqui, que a gente começou a cavar e foi mexendo em mais coisas, descobrindo mais coisas, né, os curdos, eles, parte da sua origem é colocada como fazendo parte ali da região do Lago Van, né, em grande parte fica ali na Armênia. Bom, então para encerrar aqui esse vídeo, vamos ver aqui como foi o início da Quinta Cruzada em 1217. Bom, tivemos esse fracasso que foi a Quarta Cruzada, que nem sequer foi mencionada aqui por mim nesse texto, e o Papa Inocêncio III, ele organiza uma nova cruzada que teria como comandante, inclusive vamos ter aqui novos protagonistas, novos reinos da Europa Ocidental que vão participar dessa cruzada. Tinha o André II da Hungria e o Leopoldo III da Áustria. E também a eles se juntaria o João de Brienne. E aí a campanha teve início logo após o início de 1217 e eles foram para a Síria. Um primeiro combate aí contra os Aiúbidas, que não tinham mais o Saladino, né? E aí houve uma batalha que acabou inconclusiva. Depois dessa batalha, o André acabou deixando a campanha. Ele foi substituído pelo clérigo alemão Oliver de Paderborn, que trouxe com ele o exército alemão. Além disso, vieram também soldados da Holanda, outros também que eram soldados flamengos e soldados frísios, né? Os frísios que a gente já viu aqui no canal também, que depois dá uma conferida no vídeo aqui no canal. Já o card aqui. Bom, e eles também foram liderados, no caso esses outros, no caso os holandeses, flamengos e frísios, foram liderados pelo Guilherme I da Holanda, claro, os holandeses liderados pelo rei holandês, né? Então todos eles se reuniram em Acre, né, que tinha servido ali como aquela base que foi reconquistada pelo Ricardo Coração do Leão. Né, quem acha que não foi importante, que não teve ganhos Ricardo Coração do Leão, a cidade de Acre aí, um grande porto ali, um grande ponto importante dessas conquistas na Terceira Cruzada. Então o local tinha como o ponto central para a conquista do Egito. Porque eles queriam conquistar o Egito? Porque o Egito seria a chave para a conquista de Jerusalém, que é o grande objetivo das cruzadas, né? Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando aí na próxima semana. Vamos ter mais no próximo vídeo, mais a Sexta Cruzada, mais combates. Se der tempo, a gente vê também a questão dos mongóis, né? Enfim, vai ter muita coisa ainda para ver dos Aiúbidas. Então a gente se vê agora na próxima semana. Um abraço, Elota. Até lá. Falou, pessoal.